O casamento é uma instituição sagrada para o Senhor. Amém? Nós vamos ver lá em Mateus 19, 5 e 6, que diz assim: e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Então, o próprio Deus ordenou essa união ao criar o homem. Ele cria a mulher para ser a esposa de Adão. Ele criou a mulher para casar. Ele fez o primeiro casamento lá no Éden. Ao criar o homem e a mulher, ele diz a eles: vocês serão uma só carne. Isso fala de casamento. E hoje em dia, muitas mulheres não querem casar. Elas acham que não é importante ter o papel do civil, não é importante ter a bênção religiosa, né, do pastor sobre o seu casamento. E elas acham que não, isso é coisa ultrapassada. Os dias hoje é tudo mais moderno. Vamos morar junto, ver se dá certo. No futuro a gente pensa. Mas Deus, quando ele olha para o homem e a mulher, ele não olha duas pessoas. Quando você está com o seu marido, vocês são um só, porque Deus ordenou que se tornassem uma só carne. Então não tem por que você se unir a um homem e ser uma só carne diante de Deus se você não quer ter um compromisso sério com ele. Não tem por que você se unir e morar junto com alguém que você não quer que seja uma só carne com você, para sempre, como Deus falou. O que o Deus uniu, o homem não separe. Então Deus já está dizendo, é necessário sim casar e é necessário sim que seja para sempre. Então, para que o casal seja abençoado, eles precisam que todas as promessas de Deus se cumpram na vida deles através da bênção do casamento. Por quê? Ah, mas a gente mora junto e a gente tá bem. Mas você já pensou quantas coisas há que Deus quer derramar sobre a sua vida e que ainda não foram derramadas porque falta você colocar no papel e você ter a bênção de Deus no seu casamento? Então você deve pensar nisso, porque aí não são mais dois, né? São um só. E uma coisa que eu sempre falo, você não é uma só com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos, com a sua amiga. Você é uma só com o seu marido. Essa é uma aliança excelente, uma aliança maravilhosa que Deus proporcionou para nós. Sermos um só, os dois sermos um só, mas é necessário o casamento. Muitas esposas falham por não entender a importância dessa aliança. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês no módulo esposa, que se você ainda não casou, procure a primeira coisa, quando você puder, comece a orar por isso, né? Que agora a pastora disse que eu tenho que casar amanhã. Comece a orar por isso. Deixe entrar no seu coração o entendimento. Nós vamos aqui ouvir tantas coisas sobre casamento que vão trazer um entendimento para a sua vida, o quanto ele é importante. Ore por isso, para que você possa legalizar diante de Deus a sua situação. Não adianta só casar no civil, precisa ter a bênção do Senhor. Não adianta só procurar o pastor para casar, ele não vai casar sem a bênção no civil. E outra coisa aqui, entrando um parênteses, casamento tem que ser o casamento civil, o casamento com a bênção do pastor. Não precisa ser uma festona, não precisa gastar dinheiro, mas você precisa tomar essa decisão. Outra coisa, união estável não é casamento. Quero deixar bem claro isso para você. União estável, eu diria até que teria que ser o nome união instável, porque estabilidade é dentro do casamento, quando você assina um papel que está declarando você e o seu marido, o seu noivo, né, casados. A união estável, ela é um papel que foi criado, né, pelos homens para trazer uma estabilidade num relacionamento por causa de algum motivo. Ah, eu vou fazer uma união estável porque eu preciso tirar um financiamento, mas eu não quero casar.
Eu vou fazer uma união estável porque eu preciso de um papel só para comprovar, a gente mora junto, daí eu tenho direito a alguma coisa, qualquer situação, qualquer problema que acontecer. Por que você quer uma união estável se ela assegura que vocês não têm direito nenhum como marido e esposa dentro desse papel, né? Eu falo isso por quê? Porque nós já fomos ver, a gente já foi sim a investigar sobre isso. Nós como pastores, né, as pessoas chegam para nós. Nós queremos casar. Nós queremos fazer uma união estável e gostaríamos que vocês nos abençoassem, nos casassem então no religioso. Não, nós não fazemos casamento do religioso em cima de união estável. Por quê? Porque a união estável diz, estamos aqui agora, mas de repente no futuro nós podemos desfazer. E o casamento, queridas, é uma aliança que Deus falou. O que Deus uniu não separe o homem. Então nós precisamos entender que o casamento é uma aliança importante, sim. É preciso, sim. Somos chamadas ao casamento. Se temos um homem maravilhoso na nossa vida, por que não fazer uma aliança eterna com ele diante de Deus? Muitas esposas falham porque não entendem a importância do casamento. E eu quero dizer para você, o casamento é tão importante, tão maravilhoso, tão importante, que o primeiro milagre que Jesus fez foi onde? Num casamento. Jesus era convidado de uma festa de casamento, chegando lá acabou o vinho. O vinho deles na época era diferente, não é o vinho que é feito hoje. O casamento tinha um vinho que era o suco da uva fermentado. Ele não era alcoólico como é hoje, mas ele era fermentado, ele tinha assim aquilo naturalmente fermentado. Então ele deixava assim o vinho mais forte. E aí o vinho bom, ele era entregue para os convidados no início da festa. Por quê? Porque aquele vinho bom era experimentado no início da festa e no final da festa todo mundo já estava cansado, já tinha comido, dançado, porque o casamento judaico não é igual ao nosso aqui, que a gente casa e fica lá na festa até 5 da manhã, vai embora. O casamento judaico leva dias. Então o primeiro vinho, né, o forte, o bom, era colocado no início. Para quê? Para que o povo tomasse aquele vinho, ficasse feliz, mas a festa continuava e no final era entregue aquele vinho inferior. E o que acontece? A festa estava desenrolando e quando chega uma altura do casamento acabou o vinho. E quando acabou o vinho, já era o vinho mais inferior. E aí Jesus entra em ação, ele transforma água em vinho. Quando aquele vinho é trazido aos noivos, né? Os convidados se surpreendem. Por quê? Por que deixaram o melhor vinho para o final? Esse melhor vinho era o do primeiro dia. Por que não serviram esse no primeiro dia? Porque Jesus transformou a alegria do casamento. O casamento já estava terminando, né? E ele colocou a sua presença, o seu poder e trouxe a alegria para aquela festa. Então Jesus faz o primeiro milagre num casamento para nos dizer: eu quero fazer o milagre no seu casamento. Hoje, a primeira ministração mesmo sobre esposa, Jesus está fazendo o milagre, começando o milagre, o primeiro milagre dele num casamento. Hoje, iniciando o nosso módulo esposa, Jesus fazendo milagre dentro do seu casamento. Se prepare para ser uma esposa transformada por Jesus, uma esposa que vai ser abençoada, que vai sair desse módulo com uma sabedoria sobrenatural, com uma unção maravilhosa, porque há uma unção em ser esposa. Quando nós entendemos e nós vivemos isso, o nosso casamento será maravilhoso. Amém? Então que você entenda essa palavra e que você entenda, Deus está nos moldando. E moldar dói. Talvez hoje, na primeira ministração, você já ficou... ai, ai, ai. É isso aí. Moldar dói. Mas é necessário. Amém? Que você receba essa palavra com o coração aberto,
para você ver os milagres que Deus tem para o seu casamento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.